Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente tá aqui no Entre Linhas, que é o meu quadro em que eu faço perguntas e respostas, né? Na verdade, que eu respondo perguntas que vocês me fizeram. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Quem me acompanha lá, Gira Trinco, já viu. E nisso eu estou comemorando 4 mil inscritos aqui no YouTube. Muito obrigado, todo mundo que me acompanha, todo mundo que assiste os vídeos, curte, comenta, compartilha. Eu fico de cara, eu sempre falo a história que eu comecei esse canal achando que iam ter 5 gatos pingados, mas na real, de repente, foram surgindo mais pessoas e tem muita gente nova por aqui. O canal este ano já cresceu muito, então quis fazer esse vídeo para algumas pessoas que estão chegando agora me conhecerem melhor. E nisso, vamos responder as perguntas. Começando pela Carol Silva, que é a editora aqui do canal. Ela quis mandar uma pergunta, ela me mandou assim: se Kiki fosse leitor, qual tipo de livro ele leria? Pra quem não sabe, Kiki é o meu gato, ele chama Arquimedes. A história de Kiki eu vou contar brevemente, que ele foi adotado, né? Eu sou meio contra comprar animais de estimação. E nisso, não que eu vá perseguir ninguém também, né? E nisso era pandemia, era inicinho da pandemia, quando alguém divulgou que uma veterinária tinha. Nem lembro quem que foi o canal para eu descobrir dessa veterinária, que tinha encontrado um gato perdido num parque, que a irmã dele também estava lá, mas que ela não conseguiu resgatar a irmã, mas o Kiki, que era o Garibaldo na época, ele foi resgatado e aí ela precisava de alguém que ficasse com ele. E eu já tava com muita vontade de um gato, veio pandemia, uma carência. E aí Kiki chegou, gente, ele era um rato de. Eu acho que eu vou colocar umas fotos aqui pra quem estiver assistindo um vídeo, perdão pra quem só escuta o podcast no Spotify, mas eu vou colocar umas fotos aqui de quando o Kiki era um bebê. Gente, ele era de outra cor. Ele era um gato cinza escuro e ele foi ficando preto. Ele foi escurecendo ao longo do tempo de um jeito que ninguém previa. É um choque até hoje que ele realmente mudou de cor. Agora ele é um gato preto, né? Os brinco aqui em homenagem a Kiki também. E nisso, a pergunta, né, propriamente. Se ele fosse um leitor, eu acho que ele seria muito latino. Eu acho que ele leria mais autores latinos do que eu. Acho que ele leria muito as histórias de terror latina que eu já gosto, né? De autoras como Mariana Enríquez, da Silvina Ocampo. Acho que ele gostaria da Fernanda Melchor, mas também de umas coisas meio Cortázar. Ele gostaria também do Bolanho. Acho que seria uma vibe assim, o Donoso. Eu sinto muito ele latino, um gato latino. A próxima pergunta é da Que Livro Estou Lendo, que ela perguntou: quando giramos o trinco da porta da sua casa, ela vai estar aberta ou trancada? A resposta prática é que vai estar trancada. Eu não moro numa cidade pequena, não é normal aqui as portas ficarem tão abertas também. Mas em termos metafóricos, eu entendo que essa é uma pergunta sobre eu me expor. E eu vou responder desse jeito. Eu acho muito complicado se expor na internet. Eu já acho que eu tenho muita pachorra de falar umas coisas. Sei que já falei muita merda. Ainda acho que vai chegar um momento em que essas questões vão ser mais rechaçadas, eu diria. Porque tem coisas que eu falei que eu não concordo e que eu acho meio surpreendente ninguém nunca ter me questionado sobre essas coisas. Mas ao mesmo tempo eu entendo que a pessoa vai evoluindo, né? A pessoa vai aprendendo. Eu comecei esse canal sem ter nenhuma formação na literatura, na letras, nenhum jornalismo, comunicação, eu não tinha nada disso. Na verdade, eu sou bacharel em matemática. Então, ter começado isso aqui do nada, só porque eu gostava de comentar livros e ver que o negócio foi crescendo, foi me dando cada vez mais pânico de me expor pessoas próximas a mim. Na verdade, eu me sacrifico em partes, né? Mas eu já convidei amigos para participarem. Amigos já negaram participar justamente por esse medo do que eles poderiam falar, de alguma coisa viralizar. Mas, de qualquer forma, eu tenho aprendido a entender que, mesmo que eu erre, eu sei assumir erros, e mesmo que eu acerte, isso pode mudar depois. Eu acho que as coisas são muito difíceis de prever e eu vou continuar sendo sincero no momento. E é isso. Eu tenho falado um pouco mais recentemente porque eu acho que as pessoas pedem e eu também estou me sentindo mais confortável de me abrir, por exemplo, neste vídeo. Mas não é algo simples, com certeza não tem uma resposta certa para
se a porta aqui de casa tá trancada ou aberta. É difícil, é bem difícil, mais do que parece. A próxima pergunta é do Tim Silva, um querido que já acompanha o canal. Eu digo que ele é o meu maior fã, é uma das pessoas que tá aqui desde o início. Muito obrigado, Tim. Ele também faz parte do Trim Clube, quem quiser participar, inclusive, dia 7 de maio, se eu não me engano, vai ser o encontro do Raízes Loiras, um livro da Bernardina Evaristo. Mas a pergunta do Tim é: quero saber do livro que está escrevendo do seu ex-namorado e como tem lidado com isso. Então, para quem não sabe da história, é uma história que eu não quis ir para a mídia. Eu tinha essa opção, inclusive, mas eu escolhi não dar entrevistas, escolhi não me prestar esse papel. Eu quis me preservar, um pouco conectado com a pergunta anterior. Mas o meu ex foi alguém que apareceu na mídia, nos jornais e tal, Fantástico, Jornal Nacional, porque ele foi considerado desaparecido no final de 2024 e depois acharam o corpo dele e nisso descobriu-se que ele tirou a própria vida. E aí eu acompanhava isso de perto, eu era a pessoa que estava com a chave do apartamento dele, eu era uma das pessoas mais próximas dele. E nisso foi muito desgastante, foi uma coisa surreal. Até hoje o luto tá aí, eu lembro com muita frequência dele. Acredito que não vai ser algo que vai passar tão rápido. Se passar, né, eu acho que é o tipo de coisa que fica para a vida toda. E nisso eu falei, já coloquei esse desejo aqui no canal de escrever um livro sobre esse assunto, mas eu comecei a tentar escrever. Escrevi muita coisa, mas eu meio que já descartei tudo inicial. Eu acho que foi mais um primeiro vômito, assim. E notei que eu precisava ter muito mais cuidado, não só do jeito que eu falava as coisas, mas também comigo mesmo. Eu notei que eu precisava de um tempo e de realmente deixar as coisas decantarem, deixar uma emoção inicial passar, porque é muito delicado esse assunto. E eu acho que existe muita história por trás. Eu quero contar a nossa história, não necessariamente de um jeito não ficcional. Eu tenho muitas dúvidas se eu vou fazer algo como um romance, uma coisa mais memórias, diário, cartas. Eu tenho muita dúvida do formato disso, então ainda vai demorar muito tempo para esse livro chegar. Mas antes dele eu decidi que eu precisava continuar a escrever e manter a escrita. E nisso eu tô fazendo um livro de poesias. Fica esse spoiler para quem me acompanha. Este ano ainda eu quero que esse livro seja divulgado, que no mínimo comece uma pré-venda, porque esse livro eu tô muito animado, eu acho uma ideia muito fofa, que é de poemas relacionados à luz, seja a dar à luz, seja a fenômenos ópticos, seja a fogo, seja a estrelas, seja qualquer coisa que ilumine. Eu queria muito fazer poemas sobre isso e gostei muito da ideia, achei que isso ia para muitos lugares e que dava para ser muito criativo. Tem um poema sobre vagalumes, tem um poema sobre a luz da lua refletida na água. São coisas muito abstratas, mas que ao mesmo tempo elas se reúnem nesse brilho particular que é a luz, que é uma partícula, Schrödinger, enfim, gente, eu viajo o quanto eu consigo. Mas vai vir esse livro antes, mas eu já estou pensando no processo de escrita do livro do Flávio. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, tem uma resenha do livro O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Eringer, aqui no canal, em que eu menciono mais um pouco isso. Eu falo disso também na resenha do Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, e na resenha só para membros do canal que eu fiz do Só Garotos. São os 3 vídeos em que eu mais menciono o Flávio, em que mais fica evidente que foi uma relação muito amorosa, mas muito difícil de conseguir interpretar. É isso, mas vai chegar o momento e eu quero inclusive documentar o meu processo de escrita. Eu acho que isso faz muita falta. Eu acho que escritores poderiam fazer isso e mostrar que o trabalho é muito complicado. Eu acho que isso ajudaria a valorizar mais o trabalho da escrita. Eu sei que é difícil documentar isso, mas eu gosto dessa ideia pra mim, pelo menos, e vou fazer isso com o livro do Flávio, com certeza. Inclusive já falando tudo que já passou, e já passou muita coisa. Então, vai chegar esse momento, mas não esperem isso tão cedo. Vai ter um livro antes para vocês aproveitarem minha escrita. A próxima pergunta é da minha irmã, Ana Paula Magalhães. Um beijo. E ela perguntou quantos livros você já abandonou na vida.
Eu não sei contar, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que caberia em uma mão, porque eu tenho uma questão muito forte de não querer abandonar livro. Eu pego poucos livros que eu realmente não queira comentar, ou que eu não queira saber mais, e não necessariamente que eu pegue livros que eu acho que eu vou gostar, mas que eu quero ver até o final. Eu sou muito com série também, com filme, eu gosto de ver até o final. Eu quero saber como que o negócio vai desenrolar, porque muitas obras eu acredito que elas vão fazer sentido só no final. Muita coisa é construída às vezes para só serem amarradas ali no final. Então eu gosto de ler até o final. Eu acho que recentemente, o último livro que eu lembro de ter abandonado foi em 2024, se eu não me engano. E foi uma história mais particular que eu não quero trazer a público, porque é uma fofoca mesmo. Mas quem é meu amigo, assim, se alguém me pedir, eu talvez conte sem falar o nome da pessoa. Mas foi uma situação muito chata, foi mais pessoal do que pelo livro propriamente. E nisso, também acho que o ponto de abandono do livro é importante. Eu não sei se o canal me forçou a ler mais, e aí eu acostumei também. Mas eu entendo quem abandona livros no início. Se você não gosta da escrita, se aquilo tá sendo cansativo, eu acho melhor abandonar no início. Mas gente que deixa pra abandonar no meio, eu prefiro que a pessoa termine. Eu acho que eu sou a favor da pessoa terminar e no mínimo falar. Acabei de ler, não prestava mesmo, mas pelo menos eu fui até o fim. Eu costumo ser insistente. E a última pergunta é de João Victor, @leitura gênera, um amigo que eu tenho aqui, que é das redes sociais literárias, desse book rage que existe, uma pessoa que eu admiro muito o conteúdo que produz, que eu conheci recentemente lá em São Paulo. E a pergunta, ironicamente, é pontos altos da minha viagem para São Paulo. Para quem não sabe, eu fui assistir o Lollapalooza, mas antes disso eu passei primeiro em Ribeirão Preto e depois em Bauru/Piratininga ali, que é onde minha irmã mora, a minha irmã que mandou a pergunta também. Então, vou contar primeiro, o ponto alto de Ribeirão Preto foi encontrar o Juarez, que quem é o Juarez, né? Juarez é uma ótima pergunta, porque nem os meus amigos sabem direito dessa história. Eu conheci um querido no Grindr, e aí a gente só conversou. A gente não encontrou quando ele estava aqui em BH, mas a gente curtiu a conversa e tal, se seguiu no Instagram, continuou conversando durante meses, até que eu vi que eu ia para São Paulo, e nisso eu ia passar na casa da minha irmã antes, e aí eu vi que Ribeirão Preto era meio caminho pra onde eu ia. Então eu falei, tá, e se eu for finalmente concretizar esse encontro que tá demorando meses pra acontecer? E aí foi lá que eu fui pra Ribeirão Preto, era perto do aniversário dele. Dei até um livro de presente pra ele, que foi o Laços, do Domenico Starnone, que eu tô doido pra ler. Eu dou presente de livro que eu não li, gente. Eu sou essa pessoa que confia na minha curadoria mesmo sem ter lido. E ele adorou o livro, inclusive. Mas esse foi o ponto alto, conhecer o Juarez finalmente. Aí depois eu fui pra casa da minha irmã lá em Piratininga, perto de Bauru. E eu conheci, assim, conheci nada, né? Eu já conhecia, mas passei mais tempo com o Henrique, que é meu sobrinho. Não vão aparecer fotos, que eu não quero expor uma criança aqui neste canal. Mas foi ótimo ver minha irmã, Dio, que é o marido dela, o Henrique também, muito fofo. Foi divertidíssimo. A gente assistiu o Valor Sentimental no cinema, foi legal. Eu gostei do livro, eu não achei que foi roubado, gente, sinto muito. Eu achei que o livro mereceu um Oscar, sim. Eu prefiro o Agente Secreto, mas eu concordo que o Valor Sentimental tenha ganhado alguma coisa. Que mais? Aí São Paulo, propriamente. As gravações que eu fiz em São Paulo foram legais. Eu acho que esse vídeo vai sair logo depois da gravação, da resenha do Nossa Senhora das Flores, que eu gravei com o Lucas Michelani. Também vai sair um episódio do podcast dele comigo, uma participação. Não sei quando vai sair essa participação, mas prestem atenção nas redes sociais dele. Leitor Ideal no TikTok. E gravei com o João Victor, né? A gente foi na livraria da Unesp. E depois a gente foi no Sebo Nova Floresta, que foi muito fofo. Eu adorei conhecer a Praça da Sé, conhecer João propriamente. Foi muito legal e acho que já quero voltar. Tô muito com essa vontade de voltar para São Paulo, conhecer outras pessoas das redes literárias também. E por fim, o Lollapalooza, eu vou falar meus 3 shows favoritos do Lolla, que foram o show da Chappell Roan, apesar de toda a polêmica, que na verdade eu nem acho que aconteceu nada, acho que só aumentaram uma história ali, pelo que eu entendi.
Parece que ela nem viu criança nenhuma, não entendi cadê esse segurança que ninguém consegue identificar quem é esse homem. Sei lá, história bizarra, mas o show dela foi incrível. O show da Dolce também foi maravilhoso. Ela fez uns remixes das músicas dela com funk que ficaram incríveis. A presença de palco dela é do caralho. E o show que eu mais gostei, talvez, não sei se eu quero colocar uma prioridade, mas eu realizei o sonho de ver um DJ que é pouco conhecido, assim, dentro da cena dos DJs, assim, dentro desse mundo de DJs. Ele é bem conhecido, na verdade, mas pra quem não sabe nada disso, ele chama Yosuke Yukimatsu, é um DJ japonês. A história de vida dele é muito interessante. Ele era um pedreiro que fazia uns bicos de DJ, e nisso ele foi diagnosticado com câncer cerebral. E aí ele parou de trabalhar como pedreiro, começou a se dedicar totalmente a ser DJ, e nisso ele vai virar um DJ foda. Ele vai fazer duas cirurgias, vai ser curado praticamente num milagre ali, e vai virar uma pessoa que vai conseguir misturar qualquer música. Ele vai conseguir fazer transições incríveis nos sets dele, e foi fantástico assistir. Eu fico arrepiado, real, porque eu sinto que ele me trouxe tantas emoções enquanto eu estava escutando, e eu estava sóbrio, podem acreditar, mas foi surreal ver uma pessoa que consegue costurar tão bem uma coisa na outra, coisas que parecem não ter relação nenhuma. Tinha hora que eu ficava irritado com ele, tinha hora que eu ficava admirado, tinha hora que eu queria falar que eu amava ele, e a hora que eu ficava emocionado. Foi muito doido, era muita emoção, porque ele vai criando uma colagem tão absurda, mas que faz tanto sentido, e aquilo vai reverberando no ser. Eu fiquei na grade do show dele, foi muito bom. Foi o único show que eu fiquei na grade, porque eu odeio grade, na verdade. Mas a dele tava tranquila e foi sensacional. Nossa, eu amaria poder viver isso de novo. E quem quiser conhecer, existe aqui no YouTube também. O set dele na Boiler Room de Tóquio é incrível. É das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida. Uma hora que... Nossa, um dia eu escrevi isso no meu diário. Um dia eu quero escrever como o Yosuke Yukimatsu toca. Eu quero muito essa noção de conseguir conectar coisas tão distantes, mas que pareçam tão íntimas. E é isso. Uma pergunta extra tá lá no Instagram, pra quem ficou na vontade de me escutar falando mais. Eu fiz lá um tour pelas minhas tatuagens, comemorando esses 4.000 inscritos. Ninguém me mandou essa pergunta das tatuagens, mas eu queria fazer. Então fica lá pra quem quiser acompanhar no @giratrinco. Eu também tô no TikTok, @giratrinco. Te peço pra curtir esse vídeo, pra se inscrever no canal, pra comentar qualquer coisa, pode xingar, pode elogiar. Também te peço pra virar membro do canal, me ajudar financeiramente. Existem 2 tipos de apoio. Um deles vai te dar uma oportunidade a concorrer a uma caixa de presentes, o que é algo que eu acho que vale muito a pena. A caixa de março foi muito legal. Eu ainda não sorteei no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas eu já divulguei o que teve nessa caixa. E, gente, eu acho que vale muito a pena. E se ainda me ajuda, eu acho que vale a pena essa chance de concorrer. Inclusive, a gente vai começar a vender os bonés do Gira Trinco também, fiquem atentos por aí. E que mais? Acho que é isso. E o Trin Club eu já falei. E acho que tá bom, né, gente? Um abraço e um beijo pra vocês. Muito obrigado quem assistiu. E vamos continuar rumo aos 5.000 inscritos agora. E um abraço e um beijo. Até o próximo vídeo. Obrigado.